Olá, irmãos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu me chamo Elaine e esse é o canal Alcançados pela Graça. E desde já eu gostaria de te agradecer, você que chegou aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, tá bom? Eu gostaria de te convidar também a se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Você que já faz parte desse canal, não deixe de deixar o seu joinha, pois isso vai ajudar bastante na divulgação do nosso canal e mais pessoas serão alcançadas. Amém? Deus abençoe a sua vida. Hoje, meus irmãos, nós estaremos falando sobre um assunto muito importante que é um diferencial em nossas vidas, na nossa caminhada cristã. Sim, hoje vamos falar sobre renúncia. E o que a palavra de Deus tem para falar conosco através desse assunto? Gostaria de convidar a você a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, versículo 26. Depois nós iremos ler também o versículo 33 e assim, conforme nós formos desenvolvendo a nossa mensagem, estaremos também citando mais alguns versículos da palavra do Senhor. Peço a você que não me deixe aqui sozinha e vem comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que Deus falará bastante ao seu coração. Então vamos lá. O Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 14, versículo 26, diz assim: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carregar a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Vamos agora para o versículo 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria de também estar dividindo com vocês, meus irmãos, uma passagem bastante conhecida. Essa passagem fala a respeito de um jovem rico. Essa passagem se encontra também no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, do versículo 18 em diante. Essa passagem, ela conta a história de um jovem bastante rico. Esse jovem chegou até Jesus e falou assim para Jesus: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Jesus virou para aquele jovem e falou assim: Por que me chamas bom? Se só há um bom, que é Deus. Porque Jesus conhecia a intenção daquele jovem. E aquele jovem virou para ele e falou: O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus perguntou para ele: Já conhece os mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, honrar pai e mãe. E assim Jesus foi, descrevendo para ele os mandamentos. Ele virou para Jesus e falou: isso daí eu já faço. Eu já pratico isso desde a minha mocidade. E Jesus falou: Tá bom. Então sabe o que você faz? Você vende tudo que você tem, dê aos pobres, e depois você vem e me segue e terás um tesouro no céu. Aquele jovem, meus irmãos, ele se entristeceu. E o que ele fez? Virou as costas e voltou para o seu caminho. Ele abriu mão da maior dádiva que ele poderia receber, que era a sua salvação. Porque Jesus sabia que no coração daquele jovem havia um tesouro muito grande, que era a sua riqueza. E a palavra do Senhor também nos fala: aonde está o seu coração, aí também está o seu tesouro. Não é verdade? Vamos ler comigo aqui no versículo 23 do capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. E ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo, entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Olha o que Pedro falou, versículo 28. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Versículo 29. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade,
Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era muitas vezes mais e na era futura a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro virou para Jesus e falou: mas nós temos largado tudo, nós temos abrido mão de tudo por amor ao Senhor. E Jesus disse: aquele que abrir mão de tudo por amor a mim, receberá muito mais nessa vida e também na vindoura, que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. E o que nós aprendemos com essa história na qual nós estamos lendo? A respeito da renúncia. A partir do momento, meus irmãos, que nós decidimos abrir mão da nossa vida e seguir a Jesus, nós entramos num processo de renúncia diária. E renunciar, meus irmãos, não é fácil. Renunciar é doloroso, mas vale a pena. Vale a pena, sabe por quê? Porque a princípio é difícil, mas do que a palavra do Senhor ela também nos fala, que os mandamentos do Senhor, eles não são pesados. Então, a princípio, vai ser difícil você abrir mão disso que tem te prendido, mas depois você receberá o gozo da vida eterna. Você receberá, aleluia, de graça, aleluia, os benefícios do Senhor, não somente aqui nessa terra, mas na vindoura. Então, meus irmãos, o que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida? Na vida daquele jovem rico, era a sua riqueza. Ele tinha muita riqueza e ele não queria abrir mão da sua riqueza. E o que você não quer abrir mão? Você está até seguindo a Jesus, você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, você tem caminhado até mesmo para a casa do Senhor, tem se relacionado com os irmãos, você atua no corpo de Cristo. De repente você é um músico, de repente você é um pregador, de repente você trabalha com as crianças, de repente você atua em alguma área no corpo de Cristo, mas tem algo no seu coração que você está tendo dificuldade de renunciar. E o Senhor, Ele fala contigo nessa hora: abra a mão disso que tem te prendido, abra a mão disso que tem te levado para a perdição, abra a mão disso, renuncie aquilo que tem ocupado o lugar de Deus na sua vida. Meu irmão, vale a pena você renunciar por Cristo. Como eu falei de antemão, não é fácil renunciar, não é fácil, mas vale a pena, porque você vai estar trilhando os caminhos retos do Senhor para a sua vida. Quando você abre mão das coisas desse mundo, você recebe, aleluia, as virtudes do Espírito de Deus na sua vida. Você recebe a graça abundante. Aleluia. Os discípulos de Jesus, eles abriram mão. Muitos largaram esposas, muitos largaram filhos, muitos largaram emprego. Nós temos o exemplo de Mateus. Mateus, ele era um publicano. Mateus, ele estava ali atuando, trabalhando como um publicano e cobrador de impostos. Mas quando Jesus chamou ele, Mateus abriu mão de tudo aquilo ali e seguiu a Jesus. Pedro também, como ele testificou aqui na palavra do Senhor, ele tinha uma família, ele tinha tudo, mas ele abriu mão daquela situação ali para seguir a Jesus. E é claro, você não vai virar as costas para a sua família, você vai continuar, aleluia, ajudando, você vai continuar cuidando, mas a sua família, o seu trabalho, os seus bens materiais não pode tomar o primeiro lugar na sua vida, meu irmão. O primeiro lugar nas nossas vidas tem que ser do Senhor Jesus. E o que Ele tem pedido? O que você tem que renunciar? Baseado nessa palavra que nós lemos, eu vou estar citando para vocês 7 tipos de renúncias que nós podemos fazer para glorificar e agradar a Deus. Amém? Muitas das vezes nós pecamos com o nosso olhar. Sabia que nós pecamos com o nosso olhar? O primeiro olhar, ele pode até ser inocente, mas o segundo olhar não. E o que a palavra do Senhor diz? Eu vou compartilhar com os irmãos. Se encontra aqui em Salmos, capítulo 101, versículo 3. Não porei coisas torpes diante dos meus olhos. Aborreço as ações
daqueles que se desviam. Isso não se apagará a mim. Aqui o salmista está falando que ele não porá coisas torpes diante dos olhos dele. E muitas das vezes você tem colocado coisas que não agradam a Deus diante dos seus olhos, seja na internet, seja na televisão ou até mesmo na rua. Você tem até mesmo pecado com seus olhos. Então renuncie a esse pecado. Toda vez que vier algo que for te tentar com seus olhos, você peça a misericórdia do Senhor e fala: não, eu não vou pecar com meus olhos serão para contemplar a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também nós temos a possibilidade de renunciar com as amizades. De repente você está andando com pessoas que não professam a mesma fé que você. E essas pessoas estão tentando te desviar do caminho do Senhor. E o que a palavra do Senhor diz também aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Louvado seja o nome do Senhor. Com quem você tem compartilhado a sua vida? Como tem sido as suas conversas, os seus diálogos? Será que esse grupo de pessoas que você tem, aleluia, se envolvido, parado para conversar, essas conversas têm sido edificantes? Tem sido para a glória de Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Mas aí você pode me dizer: mas irmã Elaine, Jesus ele comia e conversava com pecadores e prostitutas, mas toda vez que Jesus se relacionava, sentava na mesa com um pecador, era para trazer o pecador para perto dele. Você não tem que se afastar de todo mundo, se isolar numa bolha, não, mas você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Você não pode sentar numa roda de fofoca, você não pode se unir para maldizer alguém ou até mesmo denegrir a imagem de uma pessoa, mas você tem que se unir com pessoas para a glória do nome do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então que a sua companhia, o seu círculo de amizade venha a ser pessoas que glorificam o nome do Senhor. E toda vez que você se aproximar de alguém que não professa a fé em Cristo Jesus, seja para você trazer ela para perto de Cristo, amém? Também temos a renúncia sobre bebidas, está tendo um grupo de pessoas aí dizendo que pode beber, né, que Jesus transformou a água em vinho. Mas vamos ver o que a palavra do Senhor fala a respeito da bebida? Vamos ler aqui em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, que diz assim: o vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Louvado seja o nome do Senhor. Viu o que a palavra do Senhor fala aqui a respeito da bebida? Que o vinho, ele é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. Ou seja, você toma um cálice, daqui a pouco você está querendo tomar outro, entendeu? Tem pessoas, meus irmãos, que conseguem até mesmo se controlar, mas tem pessoas que já teve uma certa dificuldade com a bebida no mundo e vem para a presença do Senhor e acha que pode beber e acaba pecando com a bebida, acaba mudando até mesmo o seu modo natural de ser e começa a ficar alterado, começa a querer brigar, começa a querer causar escândalo. Então não é sábio se dar a bebida. Então se a bebida é a sua fraqueza, renuncie à bebida também, pois você será sábio. Tem também, meus irmãos, a renúncia da prostituição. Vamos ver o que a palavra do Senhor ela fala conosco também? A palavra do Senhor diz assim, na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual, impureza, paixão desenfreada, desejos prejudiciais e a ganância, que é idolatria. Ou seja, você que serve a Jesus, você que aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você tem que renunciar aos desejos da sua carne. Você tem que renunciar à vontade da sua carne. Louvado seja o nome do Senhor, porque isso é pecado. Às vezes você está esperando no Senhor
Aí você conhece uma pessoa, daqui a pouco você acha que aquela pessoa ali é para você namorar, quando você já está se envolvendo em práticas pecaminosas com aquela pessoa. E isso é o que? Idolatria. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Façam morrer, portanto, os membros do seu corpo com respeito à imoralidade sexual. Então, tudo aquilo que é imoralidade sexual no seu corpo, você tem que fazer morrer. Renuncia a isso também, porque Deus ele tem o melhor para você, meu irmão. Então, se você está esperando no Senhor, espere com paciência. Deus ele tem uma bênção preparada para você. Deus ele tem um casamento preparado para você. Agora, se você já está no seu casamento, seja fiel ao seu cônjuge, seja leal ao seu cônjuge. Não se deixe que o seu corpo seja instrumento de imoralidade no seu casamento. Amém? E Deus ele vai te abençoar. Tem também, meus irmãos, a renúncia que podemos fazer da fofoca. Vamos ver o que a palavra do Senhor diz aqui em Provérbios, capítulo 16, versículo 28. O homem perverso levanta a contenda e o difamador separa os maiores amigos. Você tem prestado a sua boca, a sua língua para fazer fofocas, para defamar o seu irmão, para levantar calúnia e difamação? Então, toda vez que você for tentada a falar mal de alguém, toda vez que você for tentada a levantar uma calúnia, você fala no seu coração, não, meus lábios são para louvar a Deus, são para glorificar o nome do Senhor. E o meu irmão, eu vou bendizer a ele. Por mais que você esteja triste com ele, guarde a tua boca. No tempo certo, você perdoa ele e você bendiz aquele irmão. A palavra do Senhor também diz o quê? Que devemos orar pelos que nos perseguem e bendizer os que nos maldizem. Se você está sendo tentado a falar mal de alguém porque você soube que essa pessoa falou também mal de você, você vai estar se igualando a ele e sendo semelhante a ele. O que você vai fazer? Não, você não vai se igualar a ele. Se ele está falando mal de você, se ela está falando mal de você, você vai falar bem dela. Você vai proferir palavras de bênção para ela. Vamos falar agora também sobre a renúncia de palavrão. Tem pessoas que até estão na presença do Senhor, mas tem aquela fraqueza na hora de xingar um palavrão, não é verdade? Na hora da raiva, daquela ira, você acaba xingando. O que a palavra do Senhor fala conosco na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que o ouvem. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, toda vez que você for tentado a falar algum palavrão, a usar a sua boca para poder lançar alguma palavra torpe, lembre-se que você só deve falar aquilo que for bom para a edificação, que os seus lábios são para louvar a Deus, como a gente falou anteriormente. Amém? Vamos falar também sobre a renúncia da lascívia, tanto para homens quanto para mulheres. Muitas das vezes a gente fala sobre a lascívia e as pessoas falam muito das mulheres, mas também tem homens que são dados à lascívia. E o que a palavra do Senhor diz aqui? Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza e a lascívia. A lascívia é o quê? É o pecado da sensualidade. Aleluia. Nosso corpo, meus irmãos, é templo do Espírito Santo e nós temos que usá-lo para a glória de Deus. Toda vez que você for se vestir, botar uma roupa, olhe no espelho e pergunta para Deus: Senhor, o Senhor está satisfeito com a minha vestimenta? A minha vestimenta está te glorificando? Porque o seu corpo é para glorificar a Deus e não para despertar desejo em outras pessoas. Amém? Agora, meus irmãos, vamos para a última renúncia. Tem muito mais, mas eu sei que esse vídeo iria ficar muito longo, por isso vamos parar por aqui, que é a renúncia da ganância. O que a palavra do Senhor ela fala? Em Hebreus capítulo 3, versículo 5, conservem-se livres do amor ao dinheiro
e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Louvado seja o nome do Senhor. Temos visto hoje, no século 21, um desespero desenfreado por querer conquistar, por querer ganhar dinheiro, por querer comprar e comprar e comprar, não é verdade? Não é errado, meu irmão, você querer ter uma vida abençoada, uma vida próspera, não. Mas você tem que entender que o seu sustento, o seu vestimento, a provisão para o seu lar, ela vem do Senhor. O que o Senhor fala para nós na leitura do Pai Nosso, se eu não me engano, em Mateus capítulo 6, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É Deus que envia o pão para a sua mesa. Então não adianta você ficar ansioso com o que você vai vestir ou com o que você vai comer, pois quem envia tudo isso para você é Deus. Então, o que a palavra do Senhor diz aqui, ó? Conservem-se, livre-se do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nem o abandonarei. Você é contente com o que você tem? Você é feliz com a casa que você tem? Você é feliz com o seu emprego? Você é grato com o que você já tem? Ou você está sempre naquela ânsia de ter mais e mais e mais e mais? Isso também é um pecado, meu irmão, porque Jesus falou que nós não devemos agir com ganância, mas que nós temos que nos contentar com o que nós temos. E o que virá de melhor para a nossa vida e as bênçãos que nós almejamos, que nós sonhamos, chegará até nós por meio do Senhor. Aleluia, porque a palavra do Senhor diz o quê? Que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Não é errado você sonhar, não é errado você almejar um futuro melhor, mas também temos que ser grato com aquilo que nós temos. Amém? Eu vou ficar por aqui, meus irmãos, e eu espero que esse vídeo tenha sido de edificação para a sua vida. Eu gostaria de falar só mais uma coisa. Toda vez, meus irmãos, que você pensar o que eu tenho que renunciar, você pensa assim, ó: será que isso vai glorificar a Deus? Será que o que eu estou fazendo é para a glória de Deus? Será que as minhas ações, minhas atitudes, o meu comportamento, a minha vida, a minha conduta está glorificando a Deus? Se estiver glorificando a Deus, amém, você está no caminho certo. Mas se tem algo na sua vida que lá no seu coração, o Espírito Santo, ele fala contigo: meu filho, abre mão disso e você vai me alegrar. Então, meu irmão, abra mão, renuncie, porque você verá a vida abundante com Jesus que você terá. Uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida cheia do Espírito Santo, amém? Eu gostaria de te agradecer por ter ficado comigo até aqui nesse vídeo, tá bom? Eu tenho certeza que Deus falou bastante ao seu coração, porque no decorrer da meditação dessa palavra, o Senhor também falou forte ao meu coração. E que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Não esqueça, meu irmão, de clicar no gostei, compartilhar esse vídeo com mais pessoas e se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.